E se a gente parasse de medir a vida só pelo que acontece no dia a dia? E se, em vez disso, a gente olhasse para ela como uma grande obra que está sempre em construção? Nessa nossa reflexão de hoje, a gente vai explorar uma perspectiva diferente, uma que nos convida a enxergar a formação silenciosa de quem nos tornamos, olhando para muito além do momento imediato. Sabe, essa é uma pergunta que, em algum momento, todo mundo se faz. É uma busca universal, quase um anseio por um critério que nos ajude a navegar pela vida. A resposta talvez não esteja numa fórmula mágica, mas sim na lente que a gente escolhe para olhar para a nossa própria existência. Basicamente, a gente pode ver a vida de duas formas. De um lado, como uma coleção de momentos soltos, sabe? Desconectados. Do outro, a vida como um grande tecido, onde cada fio, cada escolha, cada experiência vai se entrelaçando para criar uma tapeçaria que é só nossa, única e contínua. É nessa segunda visão que a gente vai mergulhar hoje. O nosso caminho de reflexão vai seguir mais ou menos estes passos, ok? A gente vai partir de uma nova perspectiva sobre a vida, para então entender como ela redefine a construção do caráter, o peso real das nossas escolhas e até a natureza do bem, da dor e da alegria. No final, a ideia é ter uma visão mais clara do que realmente significa viver com plenitude. O nosso ponto de partida, então, é uma mudança de foco, uma mudança fundamental. Em vez de ficar avaliando a vida pelo que acontece hoje e amanhã, a proposta é observar a formação lenta e profunda do nosso ser interior. E o que seria essa tal de lente da eternidade? Calma, não é um conceito religioso, não. É mais uma metáfora para uma visão de longo prazo. É a ideia de que tudo que a gente faz e pensa está constantemente moldando quem a gente é num processo que vai muito além do imediato. E quando a gente adota essa visão mais ampla, a primeira coisa que muda é o nosso jeito de entender ética e virtude. A moralidade deixa de ser uma espécie de performance para a plateia e se torna um processo de construção interna. Essa citação de Confúcio captura a essência disso perfeitamente. A virtude não está só na intenção, sabe? Está na ação consistente, aquela que, ao longo do tempo, revela quem a gente realmente é. O contraste aqui é muito revelador. De um lado, a gente tem a ideia de fazer o bem como um ato isolado, pontual. Do outro, a virtude como uma maneira de ser, de habitar o mundo, algo que se torna parte de quem somos. Nesse sentido, a ética vira quase uma estética da alma. Isso nos leva a um ponto crucial. O nosso caráter não é forjado em grandes momentos heróicos. Ele é construído na constância silenciosa do dia a dia. É a repetição desses pequenos gestos que vai, aos poucos, sedimentando quem a gente é de verdade e construindo uma base moral sólida. Bom, se o caráter é construído por ações consistentes, isso nos leva a pensar sobre o peso de cada escolha, não é? Com essa perspectiva de longo prazo, a liberdade se mostra como algo muito mais profundo do que simplesmente ter muitas opções. Aquela famosa citação de Henley introduz bem essa ideia de que somos os autores da nossa própria história. As nossas escolhas têm um poder imenso de moldar não só o nosso futuro, mas a nossa própria essência. Aqui é importante a gente diferenciar dois tipos de liberdade. A externa é sobre ter muitas portas abertas para nós, mas a liberdade interna, que é a mais profunda, é sobre a lucidez e a intenção com que a gente escolhe qual porta atravessar. É a qualidade da nossa consciência que realmente importa. Portanto, o ponto central é este. Cada decisão é uma semente que a gente planta no solo da nossa alma. Ela não define só um resultado lá fora, mas contribui para a pessoa que estamos nos tornando. A responsabilidade, então, deixa de ser um peso para ser uma consequência natural de sermos livres. E essa responsabilidade sobre quem nos tornamos nos convida a reexaminar aquelas velhas ideias de bem e mal. Em vez de pensar neles como forças externas, a gente pode entendê-los como estados internos de consciência que guiam nossas escolhas. Marco Aurélio nos dá uma pista filosófica poderosa aqui. As ações que machucam não nascem de uma maldade pura, mas de uma falta de clareza interior, de uma ignorância sobre o que é verdadeiramente bom e justo. Com base nisso, a gente pode até redefinir o mal, não como uma coisa lá fora, mas como um estado de desconexão interna. É o egoísmo, a ignorância que nos impede de enxergar o todo e que acaba nos levando a ações que causam dor. Essa perspectiva muda completamente o nosso objetivo. Em vez de focar só em punir o ato externo, a prioridade se torna cultivar a alma, expandir a consciência e diminuir o espaço onde a ignorância pode crescer. E essa jornada de cultivo interior envolve aprender com nossas experiências mais profundas,
A alegria e a dor, quando a gente olha por essa lente, deixam de ser só sentimentos passageiros e se tornam professores essenciais. Essa citação belíssima de Rumi nos convida a ver a dor de um jeito diferente, né? Não como um fracasso ou um castigo, mas como uma abertura. É justamente através das nossas vulnerabilidades que a compreensão e o crescimento podem, de fato, acontecer. A mudança de perspectiva aqui é enorme. A busca convencional por maximizar o prazer e evitar a dor dá lugar ao entendimento mais profundo. A alegria genuína é um sinal de coerência interna, enquanto a dor é um alerta, uma mestra que aponta para onde a nossa alma precisa de atenção. E agora a gente chega à nossa síntese. É o momento de unir todos esses conceitos para a gente delinear o que significa viver uma vida de plenitude de verdadeiro sentido. O objetivo final dessa jornada toda não é a perfeição, que, convenhamos, é inatingível, mas sim a plenitude. E a plenitude pode ser definida como essa harmonia, essa integridade entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. É um estado de alinhamento interior. E quando a gente cultiva essa coerência por dentro, as nossas ações no mundo se tornam uma expressão natural de quem somos. O resultado é uma vida vivida com um senso profundo de integridade, onde não existe mais aquela separação entre o nosso ser e o nosso fazer. E para encerrar, eu queria deixar esta reflexão. Não como uma cobrança de forma alguma, mas como um convite à escuta interior. Cada escolha, por menor que pareça, deixa um rastro invisível. A questão não é tanto sobre o que o mundo vê, mas sobre a qualidade do ser que a gente exercita a cada passo do caminho.